Ao longo das tantas décadas de histórias em quadrinhos, encontramos muitos personagens que foram definidos não por seus criadores, mas por autores que passaram por eles e os transformaram. Assim foi com Chris Claremont no título dos surpreendentes X-Men, e também com Alan Moore escrevendo sua passagem pelo Monstro do Pântano. Grant Morrison deu vida à Patrulha do Destino na maneira como conhecemos, e foi apenas em 1979, 15 anos depois da concepção do personagem nas mãos de Stan Lee e Bill Everett, que sua primeira fase de destaque teve início sob o comando de Frank Miller e Klaus Janson. Frank Miller começou a ganhar destaque nos quadrinhos como desenhista, sendo responsável pela arte em Eu, Wolverine e muitas outras histórias da época. Seu primeiro trabalho como personagem demolidor foi no título do Homem-Aranha, como desenhista de um encontro entre os dois heróis. E isso chega a ser curioso porque, por muitos anos, o Demolidor nunca foi realmente muito diferente do Homem-Aranha. O vemos como um personagem B até hoje, é claro, porque ele realmente é menos conhecido quando colocado entre outros grandes nomes, apesar do destaque e da importância que seu nome evoca, muito por conta da qualidade de suas histórias. Essa qualidade, porém, não era sinônimo de Demolidor, até a entrada de Frank Miller no título. O personagem era um dos menores, com um título próprio e estava à beira do cancelamento, o que explica um roteirista inexperiente ter tido a chance de assumir o título e remexer nele ao seu modo, evocando todos os amores de uma era e os transformando sinônimos do personagem. Em nosso quadro Psicanálise, nós brincamos de um pouco mais a fundo dos temas, dos eventos e de tudo que envolve importantes obras. Este, em especial, terá que ser dividido em duas partes, pois exploraremos menos um resumo de sua fase e buscaremos entender como Frank Miller, aliado de Klaus Janson, transformou o título do Demolidor em um sinônimo de qualidade. E mais tarde, quando Miller retornou ao título, como ele destruiu tudo aquilo que construiu e fez com que o personagem renascesse uma segunda vez. Vamos dar uma ideia geral da situação, pois Frank Miller tem 3 momentos de grande importância no título. Um é a obra Queda de Murdoch, onde se criou o tropo favorito de todo autor de que Matt Murdock precisa alcançar seu fundo do poço antes de renascer como um novo homem. Não à toa já tirei algum sarro de autores como Kevin Smith, que na ânsia de criarem suas próprias quedas de Murdoch, conseguem apenas escrever histórias sem graça, que buscam chocar por chocar. Um segundo momento de grande importância é O Homem Sem Medo, o qual já falamos aqui no canal, onde Frank Miller fez o mesmo que outrora fizera em Batman Ano 1, redefinindo para sempre a origem do personagem. Mas tanto Queda de Murdoch quanto O Homem Sem Medo são as consequências de um longo trabalho prévio. Entre as edições 158 a 161, Frank Miller se fez presente auxiliando nos roteiros, e foi a partir da edição 163 até o número 167 que esteve ao lado de Roger Stern como roteirista do título. E apenas na edição 168 ele assumiu por conta o título regular, apresentando uma das suas criações mais importantes, a assassina Elektra, e foi como roteirista principal e ocasional desenhista que ficou no título até a edição 191. Não. Enquanto puder me manter ligado a você, eu posso localizar seu corpo, mercenário. Localizar e esmurrar cada vez mais. Eu lhe disse, mercenário, muito tempo atrás. Eu nunca desisto. Por isso sempre vou derrotar você. A pulsação dele diminuindo. Ele está inconsciente. Eu consegui. Eu venci. Minhas mãos tremendo. Não. Minhas mãos não. São os trilhos. Os trilhos estão vibrando. Só pode significar outro trem.
Outro trem vem vindo. Ainda não consigo ouvir. Estou sem radar. Não dá pra saber se está perto. Mercenário? Ainda desmaiado nos trilhos. Vai ser morto. Não posso fazer nada. Fraco demais. Estou fraco demais para erguê-lo. Fraco demais. Você merece morrer, mercenário. Você mataria de novo? Eu te odeio. Eu queria que ele morresse, Nick. Eu detesto o que ele faz, o que ele é. Mas eu não sou Deus. Não sou a lei. E não sou um assassino. Ele vai ser solto. Vai matar de novo. E, da próxima vez, vai ser sua culpa. Ao longo dessa passagem, transformou o mundo de Matt Murdock. Detalhes de sua origem foram repensadas quando Ben Urich descobre a identidade secreta do herói. Suas relações amorosas são abaladas com a chegada de um antigo amor, a assassina Elektra. E figuras como o Rei do Crime e o Mercenário ressurgem como os verdadeiros nêmesis do herói. Muitos anos separam a escrita de sua fase e os dias de hoje, e mesmo assim, quase todos os elementos que entendemos como fundamentais para o personagem começaram aqui, ou ao menos aqui foram consolidados. A Nova York do final dos anos 70 estava longe de ser um lugar mágico, e a Cozinha do Inferno habitada por Matt Murdock é um local que sofre com graves crises imobiliárias, e onde os moradores lutam de maneira constante com condições insalubres para sustentar a vida. Aqui é o local certo para que figurões do crime busquem abusar de seu poder. E é nesse cenário que o Demolidor se encontra entre o certo e o errado. Sempre a velha discussão sobre o que é certo e o que é errado, e até onde iremos nessa luta. Mas o tema, muitas vezes simplório, em tantas histórias de super-herói, é usado aqui para desconstruir o Demolidor enquanto ideia e personagem, com todos os elementos que constituem Matt Murdock sendo revisitados e dados novos contextos em sua jornada contra a corrupção. Matt Murdock é um advogado que durante as noites se veste como um demônio para agir além dos limites legais, e que usa de suas habilidades para corrigir aquilo que sua persona civil não consegue. Além disso, ele é um homem que já teve muitos relacionamentos românticos e que não é o melhor parceiro, e que guarda consigo sérios traumas com a maneira como seu pai o criou, e como a sua vida foi tomada pelo mundo do crime. Hora de uma vírgula aqui do vídeo para convidar vocês a continuarem acompanhando nossa maratona de vídeos do Demolidor, em homenagem à alegria que a gente sente de ter o seriado de volta, falando sobre tudo, ou praticamente tudo que o Frank Miller escreveu do personagem, o transformando da maneira que transformou. Então se inscrevam no canal, curtam o vídeo, compartilhem e continuem antenados para mais vídeos sobre o Demolidor, sobre o universo ao redor dele e, é claro, tantas outras histórias de quadrinhos, filmes, séries, jogos e tudo mais que a gente tanto incentiva aqui para que vocês continuem com as suas leituras. A cruzada de justiça do Demolidor é movida por altruísmo ou por vingança? Sua descrença no sistema legal é uma virtude? Ou é apenas a prova de um problema mais profundo que nem mesmo um homem como Matt Murdock seria capaz de solucionar? Nas mãos de Frank Miller, a jornada de desconstrução do Demolidor o leva a uma série de transformações não apenas do próprio personagem, mas de tantos outros que o rodeiam. A amizade de Matt Murdock com Bruce Banner é redefinida de muitas maneiras em uma única edição, a qual já falamos aqui no canal, assim como inimigos clássicos do personagem, como o conturbado e doente gladiador. Mas nada se compara à maneira como o mercenário é transformado. O maníaco, doente, que cada vez mais passa a ser definido simplesmente por sua relação com o Demolidor. Você está morto.
Talvez seja assim que eu faça. Coloco você na mira e detono os seus miolos. Não, ia ser rápido demais. Você tem que sofrer primeiro. Ah, se tem. Eu vou quebrar todos os ossos do seu corpo, moer sua espinha até virar pó, colocar todos os seus nervos para gritar de agonia, fazer você pagar. Quantas vezes já foram até agora? Quantas vezes lutei para chegar ao topo da colina só para você me derrubar de lá e me mandar de volta para esta cela imunda? Eu te odeio. Você me feriu, arruinou minha reputação, mas isso nem é o pior. Não mesmo. Enquanto estou sentado aqui, à espera de escapar, um pensamento não sai das minhas entranhas, queimando em fogo brando. Você salvou minha vida. Como se não bastasse me espancar e me deixar para morrer lá embaixo no metrô, você teve que me retirar dos trilhos para eu poder ouvir todas as gozações do mundo. Acham que eu já era. Que nada. Logo você vai pagar caro e eu volto pro topo. De novo. O assassino mais letal do mundo. Mercenário. O homem que matou o Demolidor. Pode esperar. Trabalhando para o rei do crime, o mercenário vai se tornando cada vez mais um agente inconfiável graças à sua cada vez mais degradante saúde mental e sua obsessão pelo Demolidor, o qual tem uma série de oportunidades de encerrar a vida de seu maior adversário, apenas para em um último momento se ver forçado por suas próprias crenças a salvá-lo. Primeiro, quando o mercenário caído nos trilhos do metrô é posto em uma situação de morte certa apenas para ser salvo pelo herói, e mais tarde ao derrotá-lo ao redor de tantos outros capangas do rei do crime e do próprio rei. Eu voltei, demônio. O mercenário voltou. Você pode fingir que é um velho e carcomido alfaiate, ou um obeso homem de negócios vestido pro inverno. Mas não vai escapar da minha cabeça. Está pegando fogo. O que está fazendo comigo? Eu te odeio. Demônio, eu te odeio. Queria ouvir seus ossos se partirem debaixo das rodas. Ouvir você gritar e morrer. Mas tirei você de lá. Salvei sua vida e você foi solto. E matou. De novo. Estou carregando essa culpa dentro de mim desde então, mercenário. Dói demais. E agora, vou partilhar essa dor com você. Vou usar a cidade inteira para te matar. Não. O mercenário ainda está respirando. Pode acabar com ele. Não? Imaginei que não faria. Demolidor, você mostrou ser um obstáculo para mim. Eu deveria mandar matá-lo. Mas, na verdade, sua presença aqui ainda pode ser útil para mim. Estes são os meus registros. As provas que você procurava tão desesperadamente são suas.
para serem entregues ao promotor Tower. Minutos depois que as receber, ele vai emitir mandados de prisão contra todo o alto escalão do submundo da Costa Leste. Em breve, eles estarão na prisão. E eu cuidarei de substituí-los por meus homens. Você eliminará a concorrência para mim. Sei o que está pensando. Está planejando algum ataque inútil e desesperado. Deseja me levar à justiça também. Você é um homem muito passional. Mas não é a sua paixão que eu me dirijo agora. É o seu intelecto. Considere sua posição. Você tem um mercenário. Eu o ofereço como cortesia. E eu terei pela frente uma organização esmigalhada a ser reerguida. Por um tempo, seu lado estará muito mais forte. Considere o bem maior da sociedade. E verá que realmente não tem escolha. Você venceu, rei. Desta vez. Tais situações colocam em foco seu contratador, e o rei do crime brilha como essa figura de fundo que quase nunca enfrenta diretamente o nosso herói, mas que é responsável por suas maiores provações. Se não existe Demolidor antes de Frank Miller, é como se não existisse Rei do Crime antes de Demolidor. Um vilão do Homem-Aranha que encontrou sua verdadeira transformação em momentos como ao fim do arco Guerra de Gangues, onde pela primeira vez o vilão enfrenta o Demolidor, e onde entrega nas mãos do herói tanto provas que levarão uma série de criminosos do alto escalão à prisão, quanto o próprio mercenário. Uma trégua que dói ao Demolidor aceitar, mas que não lhe restam alternativas em uma situação onde ele próprio estaria à beira da morte, se pretendesse contra-atacar. E é o Rei do Crime também que traz Elektra como sua assassina contratada para substituir o mercenário enquanto este está preso. E é Elektra quem fere Ben Urich quando este se aproxima demais dos negócios do rei. A polícia fez as perguntas de praxe. Eu respondi da melhor maneira possível. Mas ainda estou tremendo. 3 horas depois e as sombras já não parecem mais vazias na redação do Clarim Diário de Nova York. Eu decido chamar Matt Murdock. Matt, é o Ben. Preciso da sua ajuda. Agora. Vou falar um pouco de Matt Murdock. É um dos meus melhores artigos. Tudo começou com um jovem estudioso, cujos olhos foram atingidos por um isótopo radioativo muito peculiar. Ele ficou cego, mas a radiação modificou seus centros nervosos, ampliando seus sentidos restantes a níveis sobre-humanos. Matt acabou se tornando um dos mais renomados advogados do país. Mas uma sede de justiça o impeliu a combater o crime nas ruas e tornar esta cidade um pouco mais segura pra gente como você e eu. Como eu disse, um dos meus melhores artigos. Texto de primeira, digno de um Pulitzer. Mas nunca vai ser impresso. Talvez eu retire a história do Matt da minha gaveta de vez em quando e pense naquele Pulitzer, mas não vou revelar o segredo dele. Para mim, vale muito saber que nesta cidade, onde o crime e a corrupção crescem mais do que baratas no lixo da semana, existe um homem como o Demolidor. Sutil ele não é. Parece uma equipe SWAT de um homem só. Então, de repente, silêncio. Não faz isso comigo, Matt. Aparece na janela. Diz que está tudo bem. Matt,
Eu não reconheço o rosto, mas o espeto, esse eu já vi antes. No cinema, ela é a principal assassina do rei. Namorados que viraram inimigos, lutando pelo destino de toda a cidade. Bela manchete, não? 3 lances de escada, já estou pondo os bofes pra fora. Meu peito arde como uma fornalha. Malditos cigarros. Ainda vão me matar. Só ia dar pra saber o que um representou pro outro, se fosse possível ver o rosto deles. Mas dá pra notar uma dor e uma raiva muito mais pessoais do que deveriam ser. Ele não quer isto, dá pra perceber. Ele gostaria de abraçá-la, beijá-la, acariciar cada parte de seu corpo adorável. Malditos cigarros. E é ela que é contratada para assassinar Fog Nelson, quando o trabalho dos advogados da Nelson e Murdock também começam a atrapalhá-lo. Elektra, um amor antigo de Matt Murdock, chega no título com 2 chutes na porta, transformando de ponta cabeça esse personagem, trazendo de volta sentimentos dos mais confusos e autodestrutivos, atrapalhando suas relações com seu melhor amigo Fog e também com Heather Glenn, seu principal interesse romântico ao longo de toda essa fase, Elektra, a assassina que é principal meio para que um novo lado do autodestrutivo Demolidor seja apresentado, assim como um terrível desafio para seu frágil emocional, cada vez mais abatido pelas ações antes do mercenário e agora do rei do crime. Acabei de ter uma ideia maluca. Sabe, Não. Melhor começar do começo. O velho Slaughter me emprestou alguns dos seus meninos. Acho que ele tem mais medo de mim do que do rei. Seja como for, os caras escolaram informações sobre o tal Chicadeiro Nelson e seu sócio, Matt Murdock. Então, eu me enfornei num hotel polguento pra fazer minha lição de casa. Vai ver, é a bebida ou, sei lá, só o cansaço. Mas estou encarando pra valer a foto do Murdock. Sabe, estou começando a ver como ele é parecido contigo, Demolidor. Aí, eu leio sobre como você e o Murdock são chegados. E me pergunto se vocês não são a mesma pessoa. Depois eu leio. Ouve essa. Que Matt Murdock é cego. Não ia ser demais? Demolidor, o super-herói cego. Como eu disse, uma ideia maluca. Droga, a mulher é boa. Laura disse que ela teve treinamento de ninja.
provavelmente vai usar as sombras, se aproximar por trás e... Você sabe mesmo lutar, gatinha. É muito boa. Mas eu sou mágico. E como próximo truque, não! Você não vai me salvar. Não como antes. Eu vou te matar. Vou te... Você não vai matar ninguém. Nunca mais. O herói fracassou. O advogado fracassou. Mas o homem vai encontrar Electra, encontrar e punir você pelo que fez comigo. Vou provar que você ainda está vivo. Depois eu vou te caçar até o fim do mundo. Esse cheiro é horrível. Bom, quem quer que esteja aí está morto mesmo. Mas será que é você, Electra? Será? Posso não ver, mas minhas mãos conhecem seu rosto. Mesmo depois de todos esses anos, eu jamais esqueceria. Matt? É ele. Morta. Ela está morta. É Electra. E ela está morta. Matt, eu vou te levar pra casa. Fog. Eu a amava. Eu a amava, Fog. Eu a amava.
Não tenha tanta certeza. A esta altura, o rei já foi informado de tudo o que aconteceu. Ele provavelmente está certo, como todo mundo, de que estou fora de ação para sempre. Na certa, já começou a procurar um novo assassino. Vai precisar de um. Sem mim e sem Electra, tá certo. Talvez eu não tenha pegado você desta vez, Demolidor. Mas apaguei a cretina. Fiz picadinho dela. Eu queria ter te sacaneado. Queria que ela tivesse sido tua, para que você pudesse passar noites e mais noites olhando pro teto, pensando nela. Mas não se pode ganhar sempre. Por outro lado, tem o teu amigo, o Murdock, que te ajudou a me derrotar. Como será que ele se sente? Você deu sorte. Só isso. Eu podia ter te derrotado. Quase consegui. Da próxima vez claro. Eu sei o que você está pensando. Não vai ter próxima vez. Está enganado, Demolidor. Enganado mesmo. A prisão não me segurou. Como não vai me segurar esta prisão em que você transformou meu corpo. Minha coluna ficou estraçalhada. Não sinto meus braços ou pernas, não posso nem falar. Mas, cara, eu posso odiar. E odeio mais do que nunca. E isso basta. Não importa quantos meses ou anos leve, eu vou me recuperar. E vou sair atrás de você outra vez. Pode esperar. Falamos sobre Heather Glenn, e esta é uma personagem que demonstra com frequência sofrer com muitas das fragilidades emocionais e complicações em sua vida profissional, sendo colocada nas mãos de Matt Murdock nesse processo. Este homem que, de início, deveria ser apenas seu advogado. E é depois de uma longa jornada do Demolidor enfrentando seu antigo amor, que por sua vez traz consigo outras ameaças como o estranho clã ninja do Tentáculo e o retorno de seu grande mestre Stick, que tudo se acaba com o retorno do mercenário, que, invejoso por ter sido substituído, vai atrás de Electra, e em um dos confrontos mais importantes das histórias em quadrinhos, a mata com seu próprio Sai. Electra se arrasta até a casa de Matt Murdock, e mais tarde o Demolidor por conta própria confronta seu arqui-inimigo, e mais uma vez se encontra em uma situação onde a vida dele está em suas mãos. Dessa vez, porém, o Demolidor deixa o mercenário cair. Mas isto ainda não é o suficiente para que ele morra, e esse não é o seu fim. Mas é o suficiente para que ele seja colocado em uma cama de hospital, completamente incapacitado. E é nesse turbilhão de emoções que Matt Murdock pede Heather em casamento. E é usando do caso no qual ele é advogado dela, que faz com que a moça se veja obrigada a casar com ele. Usando-a talvez nem saber que a usa. Nós presenciamos a construção do elemento mais crucial quando pensamos no Demolidor. Seus comportamentos autodestrutivos e tóxicos para com os outros. A maneira como são seus amigos mais próximos, que quase sempre precisam se colocar entre o Matt e aquilo que ele realmente é e mais ama, para que nada disso se perca, para que ele não destrua a si e leve consigo o que mais preza. É preciso que Fogg e Nelson, com a ajuda de Natasha Romanoff, conspirem juntos para que esse casamento fadado à dor e ao fracasso seja cancelado. E tudo isso enquanto Matt Murdock conspira ao lado do rei do crime para conseguir uma vantagem quando as forças do Tentáculo chegam de vez a Nova York, tentando trazer Electra de volta à vida.
O intuito deles de usá-la como uma arma para sua organização, é contraposto apenas pelas forças do Casto, grupo de ninjas liderados por Stick, e que existe para enfrentar o tentáculo há séculos. Stick, é claro, foi o homem responsável por treinar Matt Murdock quando este ainda era jovem, mais uma importantíssima adição ao panteão dos personagens que foi criado pelas mãos de Frank Miller. Embora eu não entenda por que ele envolveu um amador, um aventureiro, a decisão é dele. Stick é o nosso líder. E está me ouvindo, Ori? Mestre? Mas como... Sem perguntas. Me diga o que há de errado com você desta vez. Apenas pense. Eu vou ouvir. Está bem. Eu absorvi uma segunda dose da radiação que me cegou e ampliou meus sentidos. Uma dose forte, Stick. E meus supersentidos ficaram descontrolados. Eu só estou a salvo aqui, flutuando nesse tanque de isolamento. Onde os sons e os odores não podem me alcançar para sempre. Sei lá. É tudo tão barulhento lá fora. Você não faz ideia de como dói. Tadinho, assim eu vou chorar. Escuta aqui, moleque. Nós temos problemas. Claro que temos, Cala a boca. Tem uma organização ninja chamada Tentáculo. Você aprontou com os caras uma ou duas vezes. Duas. O que tem a ver com eles? Eles querem me matar. A mim e os outros caras. Stick, você me procurou quando eu adquiri meus supersentidos, me ensinou a controlar todos eles. Mas nunca me explicou quem era. Não temos tempo pra isso. Você tem que deixar o tanque. Agora. O que eu posso fazer? Estou indefeso. Não. Está é burro. Stick. Stick, isto é um erro. O Demolidor não deveria ser envolvido. Nada disso. Eu treinei todos vocês. Por isso, ouçam quando eu digo que o moleque seria tão bom no que fazemos quanto qualquer um de nós. Se a cabeça dele não fosse tão enrolada. Quanto tempo pretende ficar aí, moleque? Você pode sair do tanque a hora que quiser, moleque. Você decide. Stick, eu já disse. É a radiação. Ela torna todo som alto demais. Todo odor muito... A radiação já se dissipou. Que nem da outra vez. Você não está raciocinando, Stick. A radiação que me deu meus poderes nunca se dissipou. Por isso eu ainda tenho meus supersentidos. Você não sabe de nada, moleque. Como assim? Tudo o que te aconteceu anos atrás é que você se abriu para sentidos que todo mundo tem, mas não usa. Não é a radiação. Nunca foi. O quê? Stick! Aonde você foi, Stick? Sumiu? Ele não cortaria o contato assim? Ele não tinha terminado de me explicar. Aconteceu alguma coisa com ele. Eu não posso sair. Não vou sair. Dói demais lá fora. Muito barulhento. Eu estou com medo. Confuso, Demolidor. Ei, Você se pergunta por que salvei sua vida. Não. Entenda isso como uma ilustração.
da verdadeira natureza de nossa relação. Seu ataque ao Injunjoe serviu para revelar um motim em minha organização. Demonstrou às quadrilhas que você é um inimigo comum, contra a qual todas precisam de proteção. Proteção que eu garanto. Lembre-se também, Demolidor, de que, quando precisou encontrar este esconderijo, não foi a polícia que você contatou. Você veio a mim. Nós precisamos um do outro, Demolidor. De certa forma, somos parceiros. Nós somos o poder nesta cidade. E é aqui que o clímax de toda essa fase culmina. O Demolidor precisando se aliar com seu maior inimigo para sobreviver a um grupo de ninjas assassinos que desejam salvar sua ex-falecida, tenta se sacrificar para trazê-la de volta. Se é um sucesso ou não, as páginas finais dão a entender o retorno de Elektra, mas para o Demolidor, não há nada nesse clímax que não ressoe o retumbante fracasso de seus esforços em sua luta contra o mal. No processo, o otimista herói que acredita no mundo e que acredita na lei foi destruído. Ele se destruiu em sua luta contra o mal. Tudo o que Matt Murdock conseguiu foi se perder. É a desconstrução o principal objetivo de Frank Miller, que deu nova vida ao personagem ao lhe dar novos desafios, novos inimigos e no processo tirá-lo de suas esperanças e de seu otimismo. É na fase de Frank Miller também que pela primeira vez vemos o confronto ideológico entre o Demolidor e o Justiceiro. O Justiceiro, que na Netflix é uma figura tão simpática muitas vezes, um feroz animal que está em busca de vingança pelo que o mundo tirou dele, nos quadrinhos é muito mais uma máquina calculista e preparada para matar tudo pela frente, uma vingança própria. E o Demolidor se apresenta como esse contraponto, esse bem, essa esperança no sistema e nas coisas como elas são. Uma luta vã, uma luta que muitas vezes o Demolidor chega a nos irritar, porque nem tudo é tão preto no branco quanto ele pode crer. E é isso que todas essas edições nos revelam mais e mais, de modo que quando a última edição chega, ela é poderosa mesmo sendo muito simples. O mundo branco foi apagado. Resta apenas 3 coisas em cena: o Demolidor, o Mercenário e um revólver. Este é um revólver calibre 38, fabricado em Hartford, Connecticut. É uma das armas mais populares dos Estados Unidos. Não é uma pistola de precisão. Nem é útil para caçar animais grandes ou pequenos, uma vez que sua eficácia não pode ser garantida em tiros a longa distância. Não. Só tem uma coisa para a qual essa arma é boa. A única razão por que é comprada, roubada ou traficada para dentro da ilha de Manhattan. Ela mata pessoas. Você deve estar se perguntando por que eu vim até aqui, mercenário. Por que o Demolidor, o homem sem medo, ídolo de multidões, desperdiça uma adorável noite de outono em companhia de seu mais mortífero inimigo? A resposta é bastante simples. Estou aqui para disputar um jogo com você. Chama-se roleta russa. Como o complemento já diz, não é a mesma coisa que se joga em cassinos. Tradicionalmente, a roleta russa requer uma bala, uma arma e 2 idiotas.
Esses somos nós. Os dois idiotas apontam a pistola para as próprias cabeças e apertam o gatilho, um de cada vez. O idiota da sorte sobrevive. Se sente com sorte, mercenário? É a sua vez. Eu espero que você não se importe de eu fazer as honras da casa por você. É que eu não gostaria que perdesse toda a diversão, uma vez que... Ora, por que ser polido, né? Você está paralisado. Não pode mover um músculo em todo o seu corpo. Não pode nem falar. Isso é uma pena. É uma pena que eu deixei você assim. Claro que de certa forma, você me fez algo pior. Muito pior. Você assassinou a Electra, a mulher que eu amava. Talvez por isso eu queira disputar esse jogo, mas não creio. Não, você matou a Electra meses atrás. E embora isso tenha me feito cometer umas loucuras, não foi o que me trouxe aqui. Não diretamente. Já foram 4 de 6, mercenário. Até agora, nós dois demos sorte. Sabe, o que o Chuck disse me incomodou, mas não tanto quanto deveria. Eu devia ter arranjado ajuda pra ele. Ajuda profissional. O fato é que eu tava envaidecido, ou melhor, empolgado, por ser tão admirado. Tão empolgado que não avaliei atentamente por que estava sendo admirado. E a última coisa que eu deveria ter feito, a última mesmo, era encorajar a fantasia do Chuck. O Demolidor está com um revólver em suas mãos, jogando roleta russa com o mercenário, que segue incapacitado. Vemos não um diálogo, portanto, mas um monólogo. O monólogo de um homem falando com alguém o qual ele se viu forçado a salvar 2 vezes, apenas para falhar na tentativa de matá-lo na terceira. É com um mercenário que o Demolidor pode se abrir a respeito de suas frustrações, seus medos e suas decepções. É com ele que o Demolidor pode conversar sobre seu passado, sobre o erro que cometeu com um jovem. E definitivamente é ele quem o Demolidor gostaria de matar. O assassino de tantas pessoas. O homem que foi salvo por suas próprias mãos. O assassino do amor de sua vida. E é esse homem, o homem que representa o Demolidor já completamente destruído, que Matt Murdock está prestes a matar, apenas para não conseguir, de novo. Como boxeador, Jack Batalhador Murdock era de segunda linha. Mas como pai e homem, era um dos melhores. E quando chegou a hora de provar, ele estava preparado. Tudo estava contra ele naquela noite no Madison Square Garden. Ele mal tinha chance e sabia disso. Enfrentava um lutador mais jovem, um lutador melhor. E os gangsters, aqueles monstros suados, gordos e de charuto na boca, que o haviam levado com lutas arranjadas a uma disputa pelo título, quando ele se encontrava anos depois de seu auge, o abandonaram. Deram ordens para que ele perdesse o combate. Ou o pior aconteceria. Talvez tenha sido o fato de ele ter me visto na multidão, ou quem sabe apenas o orgulho. Mas Batalhador Murdock lutou e venceu. A maior contenda de sua carreira. A maior e a última. Ele morreu e me mostrou o que é ser homem, mercenário. Foi quando eu vesti esse traje
e iniciei uma guerra de um só homem contra o crime. Em todos esses anos, preservei sua imagem diante de mim, reluzente, imaculada. Eu menti. Meu pai estava longe de ser o melhor. Ele tentou, ele se esforçou muito, mas estava longe de ser o melhor. A outra história, outro trecho da minha vida guardado a 7 chaves, escondido até dos meus amigos mais íntimos. Antes, muito antes de ele morrer, quando eu era só um garoto, papai me fez prometer que eu estudaria, que eu me tornaria alguém numa profissão respeitável. Em grande parte, ele simplesmente me fez prometer que eu não lutaria, tão temeroso estava de que eu acabasse como ele. Foi difícil manter a promessa. E uma vez, só uma vez, eu falhei. Eu tinha a idade do Chuck quando aconteceu. Estava voltando para a escola e foi a primeira vez que eu perdi a cabeça. Me senti ótimo. Mas quando eu cheguei em casa, o papai estava bêbado. Passei a noite empoleirado na ponte do Brooklyn, pensando sobre certo e sobre o errado. E como até meu pai podia fazer coisas ruins. Como até meu pai precisava obedecer às regras, normas, leis. De manhã, o curso da minha vida profissional estava decidido. Eu me tornaria advogado. E acho que é isso que tudo se resume, mercenário. Quando eu enfrento e derroto você, sabendo no fundo do meu coração que estou agindo certo. Quando eu odeio você e a sua laia tão intensamente que dá vontade de chorar. Quando eu vejo que você é maligno e não tem direito de viver. Quando finalmente eu tenho você na minha mira e farejo seu medo, e ele é um aroma tão doce. Quando chega o ato fatal e final que encerrará sua vida maldita, minha arma não tem balas. Acho que estamos presos um ao outro. O gatilho de sua arma pode ser apertado tantas vezes, mas a sua arma está sem balas. E a natureza destrutiva de Matt Murdock, o seu verdadeiro espelho, segue vivo. Algo se perdeu no caminho, e Frank Miller completou sua odisseia desconstruindo Matt Murdock e seu alter ego. Mas esse não seria o fim, não apenas para Miller, mas para tantos outros autores ao longo de décadas, pois essas edições representam o real início de um personagem que conhecemos e que eu tanto amo. É um final sombrio para uma fase muito sombria, mas nós ainda estamos longe do fundo do poço. Mas estamos próximos da queda e do renascimento. É isso por hoje, pessoal. A primeira metade de uma exploração a respeito de uma das fases mais importantes dos quadrinhos, definitivamente uma das mais importantes da Marvel Comics. Frank Miller, um artista, um escritor polêmico, complicado, mas que ao longo da década de 70 e 80 foi um dos mais geniais de seu tempo. E quando falamos de Demolidor, há muito a se dever para ele. E essa, como eu disse no começo do vídeo, é a primeira parte apenas de um extenso psicanálise. Aqui a gente só falou sobre a fase principal do Frank Miller e do Klaus Janson, e logo mais falaremos sobre a queda de Murdock e o que houve entre ambos também, para podermos fechar uma linha cronológica de maneira bem completa. Curtam o vídeo, se inscrevam, compartilhem, continuem acompanhando a nossa maratona Demolidor aqui no canal, deixem seu comentário e, o mais importante, como sempre, continuem com as suas leituras.